Graça e paz, meus amados irmãos. Dia 25 de outubro, mais uma manhã de domingo, e o mestre chama Vencear. Já está chamando os irmãos, convidando os irmãos para estar partindo o pão, os irmãos do grupo de risco, que não têm se reunido presencialmente, para a gente estar partindo o pão, compartilhando do nosso Senhor nessa manhã. Amém? Queria estar meditando com os irmãos, trazendo uma palavra, no assunto que a gente tem comentado, com o assunto da aprovação, e queria estar meditando com os irmãos nessa manhã, no livro de Gênesis, no capítulo 22, que fala da provação de Abraão. A gente vai ler do 1 em diante. Do 1 até o 14. Não, até o 19. 1 até o 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. A gente vê aqui no versículo 1 que depois pôs Deus Abraão à prova. Olha a aprovação aqui. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Você vê que de prontidão Abraão responde, né? Deus chamou Abraão e automaticamente Abraão: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então a gente vê aqui, que Deus fala para ele pegar o teu filho, teu único filho, a quem amas. Quer dizer, o Senhor sabia que Abraão amava a Isaque, que Abraão ele tinha um grande amor por Isaque. E ele pede agora e fala também que a gente sabe que Isaque era o filho da promessa. Abraão tinha esperado muitos anos por esse filho. Ele almejava esse filho. E quando esse filho nasce, aquele filho ali passa a ter todo o amor de Abraão, né? E agora o que Deus tinha prometido para Abraão, né? Deus tinha prometido um filho para Abraão, agora Deus pede esse filho em holocausto, em sacrifício para ele. Então Abraão tinha uma promessa de Deus, né? Por intermédio de Deus, pelo seu filho, né? Um filho, que era uma promessa de Deus, que seria realizada nesse filho, no cumprimento dessa promessa seria o nascimento de Isaque, e nesse filho se faria de Abraão uma grande nação. Então essa era a promessa. E agora Deus pede esse filho a Abraão em sacrifício, que Abraão sacrificasse esse filho, né? E a gente vê que Abraão, ele não questiona, em momento nenhum Abraão questiona Deus. Mas levantou-se, versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Então Abraão não questiona e de prontidão, de madrugada, mais cedo possível, Abraão levanta para obedecer ao Senhor. Então aqui fica o primeiro ensinamento, né? Quando o Senhor ele pede, a gente está sendo provado, que a gente ouve a voz do Senhor, né? Que o Senhor está requerendo algo da gente. A gente tem que estar pronto para obedecer ao Senhor o mais rápido possível, não protelar obediência ao Senhor. Não, amanhã eu obedeço, daqui a pouco eu obedeço, semana que vem eu obedeço. Não, Abraão, de prontidão, ele acordou de madrugada para fazer a vontade do Senhor. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, Abraão prepara o jumento de madrugada, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Ele fez tudo, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então a gente vê que interessante, né? A gente sabe que essa aprovação de Abraão é uma alegoria, né? Uma figura do sacrifício do nosso Senhor, né? Da crucificação do nosso Senhor. Esse sacrifício que o Senhor Deus pede para Abraão é uma figura
do sacrifício de Cristo, né? Que ele fosse crucificado, que ele fosse oferecido em um holocausto, em cima do monte, que o Senhor ia mostrar para Abraão. Interessante, assim, algumas coisas que eu queria estar chamando a atenção dos irmãos, que todo sacrifício, né, que era oferecido no Velho Testamento, ele apontava para um aspecto de Cristo, né, dos sacrifícios de Cristo. Então a gente vai ver no Velho Testamento vários tipos de ofertas, vários tipos de sacrifício, né? E cada um desses sacrifícios, ele aponta, ele é uma figura, uma ilustração, né, do sacrifício do Senhor Jesus. Todos eles é um aspecto diferente do sacrifício do Senhor Jesus. Sabe que o Senhor Jesus ele se ofereceu na cruz do Calvário, né? Um único sacrifício perfeito e puro. Mas todos esses sacrifícios do Velho Testamento, eles apontam para a crucificação do nosso Senhor, mas cada um aspecto diferente. É uma ilustração diferente de um aspecto do sacrifício do Senhor na cruz. Então, o sacrifício do Senhor na cruz, ele cumpre todos esses aspectos de sacrifício do Velho Testamento. Então, eu queria falando nisso, em que cada sacrifício do Velho Testamento ele aponta para um aspecto do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, eu queria chamar a atenção dos irmãos que esse sacrifício que Deus pede a Abraão aqui é o sacrifício em holocausto. Então, esse sacrifício que o Senhor pede para Abraão, ele ilustra, né, um aspecto da crucificação do nosso Senhor, do sacrifício do nosso Senhor na cruz. Como todos aqueles sacrifícios ali, cada um aponta para um aspecto, né, diferente. Todos eles do sacrifício do Senhor. E esse aqui, na aprovação de Abraão, né, que é um aspecto da crucificação do nosso Senhor, a gente vai ver aqui que no versículo 4, ó, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Né? Ao terceiro dia, a gente sabe que o Senhor Jesus ele ficou na morte, né? Ele entrou na morte e ficou 3 dias. Então a gente vê aqui a alegoria, né? Figurando, né? A crucificação do Senhor, a morte do Senhor dos 3 dias. Né? Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então a gente vê aqui alguns aspectos, né? Primeiro aspecto é que Abraão, ele deixa os servos ali, né? Ele não leva os servos para ajudarem ele em nada, né? Ele se desvencilha de tudo que poderia o atrapalhar de fazer a vontade do Senhor, que o Senhor tinha pedido para ele. Então, esse é um outro ensinamento. Né? Quando o Senhor nos pede alguma coisa, a gente tem que estar em prontidão para obedecer o mais rápido possível. Abraão se levantou de madrugada. Não deixar para depois. Não, depois eu obedeço, amanhã eu obedeço, semana que vem eu obedeço. Abraão se levantou logo de madrugada. Foi pronto para ouvir, né? O que o Senhor queria que ele fizesse. E pronto para obedecer também. Obediência. Né? Então ele deixa os servos ali, que de alguma forma, se os servos fossem com ele, podia convencer de ele não fazer aquilo com o filho, que era o único filho dele. Então tudo que poderia atrapalhar ele de obedecer ao Senhor, ele deixa ali, deixou os servos, deixa também, segundo ponto, deixa o jumento também. Jumento fala da força, né? Abraão deixa ali. Agora ele vai fazer o trabalho, né? Não vai ter ninguém, nem nada, nem ninguém para ajudar. Ele mesmo tomou para si. Né? Ele toma a lenha. A lenha é uma figura da cruz. A lenha nas costas de Isaac está prefigurando
o Senhor Jesus carregando a cruz. Então Abraão ele toma o lenho, né? Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. Ele tomou, quando fala aqui que ele tomou a lenha, é como se ele estivesse tomando a cruz para ele, a responsabilidade para ele, né? Então ele toma, é você tomar a cruz, é você obedecer ao Senhor, ter prontidão para obedecer, né? Não protelar a obediência, da mesma forma que ele deixou os servos ali, tudo que pudesse atrapalhar dele obedecer ao Senhor, ele se apartou de tudo aquilo ali, e ele tomou a lenha, tomou a cruz para ele subir, né? Para ele subir o monte ali para sacrificar o seu filho, que a Escritura já falou aqui mesmo, o próprio Senhor reconhece, o seu filho a quem tu amas. E Isaac era o filho que Abraão amava, né? E agora Deus estava requerendo isso. A gente vai entender o que Deus estava requerendo de Abraão quando a gente começa a entender esse sacrifício de holocausto do Velho Testamento, né? Então, essa era a aprovação de Abraão. Abraão, ele amava o seu filho, tinha todo o seu amor pelo seu filho. E Deus estava requerendo o todo de Abraão. Por isso que o sacrifício aqui era o holocausto. Então essa era a figura aqui que Deus estava requerendo de Abraão. Deus estava requerendo de Abraão o todo de Abraão. Deus não queria Abraão pela metade, só em parte, mas ele queria Abraão íntegro para ele, né? Era consagração, né? Então esse sacrifício de holocausto, ele vai falar de consagração, é tudo para Deus, né? Tudo para Deus, nada para nós mesmos, para o nosso prazer, para o nosso amor, para a nossa vontade, mas é tudo para a vontade de Deus. Então esse sacrifício de holocausto do Velho Testamento é uma pré-figura da consagração a Deus. E eu queria estar lendo alguns aspectos com relação a isso, né, para a gente entender. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então é interessante, né, que a gente vê que o princípio da consagração é que nós não somos de nós mesmos, né? Esses dois versículos aqui de 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele expressa perfeitamente o que é o princípio da consagração, né? A consagração é algo que foi Deus que fez por nós. Ele nos comprou pelo seu sacrifício. Então esse é um aspecto do sacrifício de Cristo. Fomos comprados pelo preço do sangue do Senhor, pelo sacrifício do Senhor, né? Então está aqui, ó, e que não sois de vós mesmos, não somos donos de nós mesmos, porque fostes comprados por preço, e agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então agora esse é o conceito do sacrifício. Como nós não somos de nós mesmos, não somos donos de nós, nós temos um dono, fomos comprados pelo Senhor, né? Então agora o nosso corpo ele tem uma função para o Senhor. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora o nosso corpo é para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, né? Então esse é o princípio da consagração. A consagração, a gente começa a entender o que é a consagração quando a gente entende que nós não somos de nós mesmos e que nós temos um dono, que nós somos do Senhor. Esse é o princípio da consagração. Isso aqui era o que Deus queria de Abraão.
Essa era a provação de Abraão. É que Abraão, por isso que ele pede um holocausto, é tudo para Deus. Porque nesse sacrifício de holocausto, tudo era queimado, não sobrava nada, era tudo para o Senhor. Por isso que ele era queimado, não sobrava nada, tudo do Senhor. Então esse era o conceito de queimar, do holocausto. Queimou tudo, não sobra nada, é tudo de Deus, tudo consagrado a Ele. Né? Essa é a ilustração desse sacrifício de holocausto. Né? Então, o que Deus estava querendo de Abraão? É que Abraão ele não agia dessa forma, com esse entendimento, né? Que eu sou de Deus, eu dou tudo para Deus. Hoje nós temos mais clareza, né? Com as Escrituras, né? Com o sacrifício do Senhor Jesus, com as cartas de Paulo, nós temos mais clareza nesse assunto. Então a gente sabe que aquela ilustração do Velho Testamento é uma ilustração da consagração. Né? Então era isso que o Senhor estava requerendo de Abraão. Oferece teu filho Isaque em holocausto. Né? Não sobra mais nada de Isaque para Abraão. É tudo para Deus. Né? É a vida de Abraão íntegra para Deus. Toda ela dedicada para Deus. Né? Consagrada para Ele. Então hoje o princípio da nossa consagração hoje nós termos o nosso entendimento que nós não pertencemos a nós mesmos, mas fomos comprados por um alto preço. Somos do Senhor. Esse é o princípio. Né? Por isso, temos que dar tudo para Ele. Então, aqui era o que Deus estava requerendo. Agora, Deus ele não era mais o centro do amor de Abraão. Agora, Isaque tinha se tornado, né, o centro do amor de Abraão. Mas Deus queria Abraão com integridade para si. Por isso ele pede especificamente esse sacrifício aqui de holocausto. A gente vê que o texto ele podia estar pedindo vários outros tipos de sacrifício, mas aqui a gente vê que o sacrifício ele é bem específico, sacrifício de holocausto. Consagração. Deus queria Abraão consagrado a ele. Tudo de Abraão e tudo que era dele consagrado para o Senhor. Né? Então Abraão era do Senhor, Isaque também era do Senhor, a família de Abraão era do Senhor, tudo que Abraão tinha era do Senhor. Então Deus queria Abraão com integridade, queria tudo de Abraão. E Abraão estava pronto para obedecer, né? Ele levanta de madrugada, toma ali os servos, deixa os servos que poderiam impedir ele, se desvencilha de tudo que poderia pedir, do animal que estava ali, da força do animal. Ele agora, na prefigura da cruz de Cristo, toma madeira, né? Ele toma madeira, está aqui, ó, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque. É uma figura da cruz de Cristo, né? Cristo carregando a cruz. E agora ele coloca essa cruz nas costas de Isaque. Ele toma a cruz para si. Né? Então aqui é uma figura de tomar a cruz para si. Para ter essa consagração para Deus. É tomar a cruz. É você obedecer ao Senhor. É você não protelar. Levantou de madrugada. É você ser pronto para obedecer. Colocou sobre seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A gente já vai ver agora a fé de Abraão, né, e a confiança de Abraão, né, porque ele fala até aqui no versículo 5, e disse
Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Então a gente já vê aqui que se ele tinha que oferecer o seu filho por holocausto, Abraão aqui ele já estava dizendo que ele para os servos que ele ia voltar com o rapaz. Então tu vê como era a fé de Abraão e a confiança que ele tinha em Deus. Ele ia subir com o rapaz, mas que ele voltaria com o rapaz. Isaac aqui quando pergunta, cadê o... Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E Deus ele providenciou, não é uma figura, é outra ilustração. Deus ele providenciou o cordeiro para si. Isso não tinha homem nenhum que era capaz de fazer esse sacrifício. Então Deus ele providencia o cordeiro para si. Ele envia o seu filho unigênito, né, para morrer pelos nossos pecados, para morrer por cada um de nós. Ele providencia o cordeiro, que realmente é Cristo, né? 8. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, ó, o cordeiro providenciado, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então a gente vê que depois de Abraão provado, né? Abraão provado e aprovado por Deus, Deus agora dá seguimento ao cumprimento da promessa, de fazer dele uma grande nação, né? De fazer nele, né, como a descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, a tua descendência. Possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, por causa da obediência de Abraão, pronto para obedecer. Não questionou Deus, acordou de madrugada, né, tomou o que ele mais amava. Às vezes Deus está pedindo algo de nós, que é algo que a gente tem uma autoestima muito grande naquilo ali. E Deus está requerendo aquilo ali de nós, né? E que a gente esteja pronto para obedecer ao Senhor, pronto para se colocar na vontade do Senhor, para consagrar o nosso todo ao Senhor, o nosso tudo a Ele, porque somos do Senhor, né? Somos do Senhor, fomos comprados por um alto preço. E Deus, uma hora, Ele vai requerer isso de nós, o nosso tudo. Às vezes a gente dá um pouquinho para Deus aqui, um pouquinho para ali, serve um pouquinho aqui, serve um pouquinho ali, e o Senhor está avançando conosco. Mas chega uma hora que Deus começa a nos provar, porque o Senhor quer avançar conosco. É da vontade do Senhor que nós venhamos avançar com Ele. E o Senhor começa a nos colocar à prova, né? Porque o Senhor quer
não quer o homem parcialmente, mas ele quer o homem integral, né? Corpo, alma, espírito. Né? Espírito, alma e corpo. O Senhor ele quer ganhar o homem todo, por completo. Né? Somos dele. Né? O Senhor está fazendo um trabalho em nós. Gênesis 17:1, aqui no livro de Gênesis mesmo, aqui só voltando um pouquinho para trás, 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Esse é um princípio que eu creio que a maioria dos irmãos conhece. A gente quer fazer a vontade do Senhor, né? Temos que andar na presença do Senhor. O próprio Senhor fala, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Né? Quanto mais próximo de Deus, mais caminhando com Deus, colocando a nossa vida mais diante de Deus, em comunhão com Deus, mais o Senhor, né, vai revelar a sua glória em nós. Queria ler em Êxodo 22 com os irmãos, para a gente estar acabando. Fazer só uma panorâmica, irmãos, por causa do tempo, para não ficar muito longo, o vídeo. Fazer só uma panorâmica. Não, é 29. Êxodo 22, não, é 29. Esse texto aqui, irmãos, ele fala da consagração. O título aqui fala para mim, ó, o título aqui da minha Bíblia, né? O sacrifício e as cerimônias da consagração, né? Então eu queria só fazer uma panorâmica para a gente não se estender muito, né? Se os irmãos quiserem ler depois esse capítulo todo, 29, a gente vai ver que ele vai falar da consagração e ele vai tocar várias vezes no holocausto. Versículo 1. Isto é o que lhes farás para os consagrar, ó, a consagração aqui, a fim de que me oficiem como sacerdote, ó, para o serviço, para consagrar para o serviço. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeito, uma figura do Senhor Jesus, o cordeiro sem defeito, não tinha defeito nenhum nosso Senhor. Pães asmos, outra figura do nosso Senhor, ele não era fermentado, né? Ele era um pão asmo, sem fermento. Bolos asmos, figura do nosso Senhor, amassados com azeite. Ó, obreias asmas untadas com azeite. Né? Isso aqui era um sacrifício que a gente vê que vai falar aqui, ó. Oferta de manjares, flor de farinha, aí vai continuar, de flor de farinha de trigo os farás. Esse sacrifício de manjares é o único sacrifício do Velho Testamento que não tinha derramamento de sangue. Ele era trigo, que é a flor de farinha, né, que a Bíblia fala flor de farinha, é como se fosse o nosso trigo hoje. E ele era misturado com azeite, e depois daquele bolo de flor de farinha, misturado com azeite, era derramado mais azeite por cima. Isso significava o quê? Isso era uma oferta que era feita no Velho Testamento. Era o Espírito Santo em Cristo e depois o Espírito Santo sobre Cristo, né? É uma figura do Espírito Santo no nosso espírito, depois ele nos ungindo no Espírito Santo pro ministério, né? Porque aqui é uma consagração pro serviço, pro sacerdote. Então a gente vai ver versículo 6. Pôs-lhes a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Ó, a coroa aqui, ó. Então, 7. Então tomarás o óleo da unção, que fala do Espírito Santo, ó, óleo da unção, Espírito Santo, e lhe derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás, farás depois que se chegarem os filhos de Arão, e os vestirá de túnica, e os cingirás com cinto. Arão e seus filhos atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio ao serviço, por estatuto perpétuo,
e consagrarás a Arão e seus filhos. Agora aqui no versículo 13. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a pele, os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor. Entende? Então, aqui está falando da consagração. Então, a gente vai ver esse capítulo todo aqui, que todo sacrifício depois era queimado. Isso é holocausto ao Senhor. Quer dizer, o que está querendo dizer aqui é que tudo isso é consagrado ao Senhor. Entende? Por isso que tudo é queimado. Então, assim, como eu falei, a minha intenção é só fazer uma panorâmica, porque o texto é grande, senão vai ficar muito grande. Versículo 22. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. E também um bolo de pão azeitado. E todas essas coisas são figuras de Cristo. Cordeiro, né, o cordeiro, né, que é Cristo, os pães untado de azeite, que é o Espírito sobre Cristo, né? O cordeiro queimado, que é a consagração de Cristo. Cristo ele era totalmente consagrado a Deus. Então, esse aqui é o sentido, né, desse capítulo 29 de Êxodo. A gente vai ver que vai falar de consagração e queima. Isso é holocausto ao Senhor. É um sacrifício que fala da consagração, porque é tudo para o Senhor. Versículo 38. Isto agora fala das ofertas contínuas, mas está falando de oferta contínuas, mas continua falando de consagração e holocausto. Isto é o que oferecerás sobre o altar dos cordeiros. 2 cordeiros de 1 ano cada, a cada dia, continuamente. Era um sacrifício que era para ser feito continuamente. Um dos cordeiros oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Que a consagração é um sacrifício que tem que ser feito continuamente. Aqui, ó, um pela manhã e outro ao pôr do sol. Então,